Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Juliana e esse é o primeiro vídeo do meu canal Artisticamente Falando. E quando eu falo todos, eu acho que é só minha mãe mesmo e meus irmãos. Para o primeiro vídeo daqui do canal, eu quis trazer um desenho em aquarela dessa moça que tá aí passando no canto superior do vídeo. Tô tentando reproduzir ela em aquarela. Para ser sincera, já faz um tempinho que eu fiz esse vídeo, que gravei, faz mais de um ano. E por que que tá tanto tempo assim guardado? Porque eu nunca tive coragem de começar, eu sempre fiquei naquela, vou começar, não vou começar. E aí eu decidi tomar coragem e terminar esse vídeo, né? Vamos ver o que vai dar. Eu não trabalho atualmente com arte. Eu tenho um emprego administrativo, assim, vamos dizer. É um emprego de, entre aspas, escritório. Então, eu não trabalho com arte, não vendo a minha arte, mas é uma parte da minha vida que eu gosto bastante. Eu queria dar um motivo pra ela, um destino, assim, não ser só um hobby pra mim mesma. Apesar de que eu acho que eu não vou atrair muitas pessoas pra esse canal, é mais uma coisa pra mim mesma, pra poder com que eu tenha uma rotina com os desenhos, que eu possa me dedicar a eles, dar valor à minha própria arte, que é algo que eu gosto tanto. Falando um pouquinho agora sobre os materiais do desenho, eu usei uma folha da canção, dessas de celulose, dessas mais simples mesmo, que é muito boa, né? Não é só porque ela é mais simples que ela não serve bem ao propósito. E usei essa aquarela da Van Gogh, eu gosto bastante dessa aquarela, é a aquarela que eu mais uso. Das que eu tenho, é a mais profissional que eu tenho, assim, as outras é mais escolar mesmo, mas eu gosto de todas, mas essa é a que eu mais uso. Eu acho que eu tô mais acostumada com as cores pra fazer as misturas e alguns tons que tem aí eu não consigo chegar em outras, eu não tenho próximo e eu fico até um pouco perdida quando eu uso outras de tão acostumada que eu tô com essa. Nesse desenho, ele tem um jogo de luz ali na foto, ele, com roxo e azul, que pega ali no rosto dela, tentei reproduzir esse efeito. Não sei se deu muito certo. Esse é um desenho que na maior parte do tempo ele parece que vai dar errado, parece que eu não sei o que eu tô fazendo. E lá no finalzinho, quando, nos últimos detalhes, que ele começa a fazer sentido. Então, fiquem até o final. No final ele vai ficar mais ajeitadinho, vai ficar mais bonitinho. Eu acho que vai valer a pena. A aquarela, né, ele tem esse processo, aquarela e o guache, né? Eles têm esse característica, né? Vamos dizer, para não dizer defeito, mas é uma característica que elas têm, é que você não sabe como o desenho vai ficar no final, você passa o processo inteiro, assim, uns 80% do desenho, achando que o desenho tá muito estranho, tá muito esquisito, você pensa o que que eu fiz, e aí ele só no final que ele começa a fazer sentido e que você vê ali um desenho tomar forma e você pensa, não, tava dando certo, você tem que confiar no que você tá fazendo, por mais que ele esteja esquisito no meio, no final ele vai ficar bonitinho. Essa diferença para alguns outros materiais, né, como o lápis de cor, que quando você, durante o processo inteiro, você já vê como ele tá ficando, né, vai ser aquilo ali, ele não muda muito, mas a aquarela, eu acho, não, é muito assim de confiar no processo, confiar no que você tá fazendo. Porque é muito difícil uma pessoa ansiosa, como eu, né, eu sou uma pessoa muito ansiosa, trabalhar com aquarela é um desafio pra mim, desafio de esperar a camada secar, desafio de que as coisas não vão sair do jeito como eu queria, porque eu sou muito controladora também. Então a aquarela é uma terapia e é também uma tortura pra mim ao mesmo tempo. Tem essa dualidade ali com esse material.
desculpas porque tem umas horas ali que o desenho a câmera, né, começa a andar um pouco, se vocês ficarem tontos. Eu cortei bastantes partes ali do desenho por causa disso, mas para uma próxima eu já vou aprender, já vou cuidar para isso não acontecer mais. Falando um pouco sobre o desenho, como eu falei, ele tem a foto, né, tem esse jogo de luz. Então eu comecei primeiro fazendo as luzes em azul, em roxa, demarcando, né? Depois eu esperei secar um pouco e fiz ali uma primeira camada bem clara do tom da pele dela, com bastante diluída em água. Depois eu fui escurecendo, fui reforçando ali as partes em roxo, em azul e fazendo essa mescla. Eu gosto de aquarelas, assim, desenhos, retratos, os meus desenhos, né? Eu gosto de fazer algo bem polido, bem suave, que você não veja ali as marcas do pincel, que não veja as camadas. Que vai um pouco de contrário com a ideia da aquarela, né? Que a aquarela é essa ideia de camadas, de sobreposição, mas eu, como falei, eu sou um pouco controladora, eu gosto de ter essa suavidade na pintura. Eu não consegui muito com esse desenho, por vários fatores. Um deles é porque estava muito quente nesse dia, e eu não estava conseguindo ser rápido o suficiente, controlar ali a secagem, como ele ficava. Então eu tive esse problema. Nesse dia tava muito quente mesmo. Eu tava com o ventilador ligado, tem hora ali que o pincel até dá uma andadinha, porque o meu ventilador ele é bem forte. Então eu tive esses pequenos problemas ali. Como eu falei, no final o desenho ele ficou bonito, assim. Apesar de que eu queria ter mudado muitas coisas, melhorado, polido mais. Mas por. Como é que eu posso dizer? Por preferência minha, eu gosto de um desenho mais polido, que ele tivesse ficado mais suave. Se tem uma coisa que eu gosto muito de fazer na pintura é definir o nariz. Não sei porquê, mas as minhas partes preferidas é definir o nariz. A maioria das pessoas gostam bastante de definir os olhos, né? De pintar os olhos. Eu não, eu gosto de definir o nariz. Nem sempre fica bom do jeito que eu quero, mas eu adoro criar o volume. Eu acho muito interessante os volumes que tem ali no nariz. Então, minha parte preferida de sombrear, de pintar, é fazer o nariz. Quer ver quando tem aquela... Deixar a parte ali, a pontinha mais clara, eu adoro, sim. Eu acho que é a parte mais satisfatória do desenho pra mim. Esse é um dos momentos que você pensa, essa mulher do desenho parece uma palhaça, tá muito esquisito, ela não sabe o que tá fazendo, mas, gente, eu juro, no final vai fazer sentido. O que tá prejudicando muito agora é que ela tá sem sombra, tá sem sobrancelha. Então, quando eu começar a colocar ali a sombra, vai ficar bem esquisito. Aí, quando eu finalizar a sombra, vai dar pra entender mais. E aí, quando tiver a sobrancelha, aí você ficar, não, realmente fez um pouco de sentido. Eu juro, gente, no final vai fazer um pouco de sentido, não me abandonem, tá? Eu prometo. Eu mostrei agora um estojo que eu tenho de aquarelas da Paul Rubens. É um estojo de aquarelas metálicas, né? Aquarelas com brilho, assim, com glitter, que eu gosto muito de usar para dar detalhes nos desenhos. Nesse desenho eu vou usar para fazer toda a sombra dela, que tem várias cores. Eu vou fazer um degradê com essas... Tentar fazer um degradê com essas cores. Fazer essa mesclagem, me aproximar ali o máximo que eu puder ali da falta de referência. Vai ficar bem estranho no início. Depois, quando tiver seco, quando tiver finalizado, vocês vão entender um pouco mais, eu acho que eu quis fazer, eu espero. Então, é isso.
essas aquarelas metálicas, essas aquarelas que tem brilho, eu gosto de ter um pincel separado só pra elas, no caso esse com reservatório, porque eu não gosto de passar esse pincel, misturar na água que eu tô usando pra fazer o rosto, o cabelo, as partes da pele, pra não levar brilho, né, pra onde eu não quero, né. Então, quando eu limpo ali o pincel com brilho na água ali da aquarela, que eu tô usando com outros pincéis, acaba levando esse brilho para as outras partes do rosto. Então, eu gosto desse pincel separado ali, de preferência esse com reservatório, que ele já tem ali a água dentro dele, então não precisa ficar lavando no reservatório. Então, eu gosto de ter ele sempre separado, já deixo ele estar ali no estojo junto com as tintas, né. Muito aleatoriamente, a minha parte preferida desse desenho foi essa bolsinha que ela tem embaixo do olho, esse degradê mais claro que eu fiz no meio com azul e com branco. Não sei por quê, minha parte preferida, assim, que eu mais gosto, foi esse detalhe que eu fiz. Não, não sei por quê. Eu tenho uma dificuldade tremenda de fazer cílios. Eles sempre ficam esquisitos. Já teve vários desenhos que eu estraguei. Estavam lindos. Deixei de fazer os cílios por último e no final eu estraguei. Tenho bastante dificuldade. Nesse daqui não tá tão visível, mas não sei porquê. É uma coisa que parece tão simples quando eu vejo outros fazendo, mas quando eu tento fazer cílios fica uma coisa muito esquisita e grosseira. Mas em contrapartida, eu adoro fazer sobrancelha. Eu pego o pincel mais fino que tem e eu vou desenhando, pincelando fio a fio, espero a camada secar, depois eu vou fazendo outras e outras camadas, até ficar ali numa definição legal que eu goste. Então, eu fiz a primeira base do cabelo dela com aquarela mesmo, e depois eu fui sombreando com aquarela de um tom mais escuro. Só que como o cabelo dela é um loiro platinado e ele passa ali por cima dos olhos, né, ele tem uma franjinha caída, não ia dar pra fazer com aquarela, pelo menos seria muito difícil. Eu teria que deixar o espaço em branco e depois preencher, então eu achei mais fácil fazer com guache. Não é algo que me incomode fazer essa mistura de materiais, eu até gosto, eu gosto de, na mesma pintura, misturar o máximo de materiais possíveis. Não é algo. Já vi que tem gente que se incomoda, mas eu adoro finalizar com outros materiais, de fazer essa mescla. Eu acho que só enriquece o desenho mesmo.
Então eu fiz ali uma misturinha com bastante branco, fiz essa esse tom mais platinado e fiz ali essa parte do cabelo dela ali por cima dos olhos e passei ali também no comprimento do cabelo inteiro dela mesmo. Tá difícil de dicção. É, depois eu vou lá e passo mais um sombreamento, né? Faço uns tons mais escuros e eu acho que deu o efeito que eu tava querendo mesmo. Pra mim, esse desenho só ganhou forma, só ganhou sentido nessa hora que eu passo a franja dela, né? Que eu pinto a franja dela. Foi ali que ele tomou forma pra mim, sentido. Até então tava muito esquisito. Até mesmo no vídeo, assim, quando eu olho, essa parte pra mim é a parte que eu penso, não, agora o desenho fez sentido, minhas horas de trabalho valeram a pena, tá um pouco menos esquisito. Então, ali foi o momento ali pra mim de virada do desenho. Então, eu acredito que é isso. Por hoje eu me despeço de vocês. Vou deixar vocês com o finalzinho do desenho. Depois um videozinho mostrando melhor os detalhes. Se você gostou desse vídeo, espero te encontrar aqui mais uma vez no próximo vídeo, né? E é isso por enquanto. Tchau!